Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico aqui no Wi-Fi Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Gálatas, capítulo de número 6, o último capítulo deste livro. E o estudo de hoje denomina-se O que o homem semear, isso também colherá. Vamos ler todos os versículos do capítulo 6 do livro de Gálatas, que vai do versículo 1 até o versículo 18, e vai dizer o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Você que me ouve, como já tenho dito nos estudos bíblicos anteriores, a carta de Paulo aos irmãos de Gálatas, aos Gálatas ali, são 6 capítulos, como nós podemos ver claramente na Bíblia, porém é uma carta contínua. Até recomendo que, se possível, ler ela aí de forma ininterrupta, porque um capítulo acaba sendo ligado ao outro, realmente é uma continuação de um para com o outro. Inclusive, recomendo que, se você está ouvindo esse capítulo 6, mas não ouviu os anteriores, sugiro que comece do capítulo 1, porque vai ficar mais fácil a compreensão aqui, já que essa carta já é o final daquilo que Paulo está falando, instruindo aos irmãos Gálatas. Então é importante que comece lá do capítulo 1. Ademais, também quero convidar você que ainda não conhece os nossos canais, se chama Wi-Fi Conectados com Deus. Temos o canal no YouTube, temos o canal no Spotify. Então você que ainda não nos acompanha por lá, ainda não nos seguiu, ainda não compartilhou, não só esses estudos bíblicos, como outros conteúdos que nós temos para edificação do povo de Deus, recomendo que faça isso, possa nos ajudar aí, curtindo, compartilhando, divulgando, espalhando a mensagem do Evangelho, que é aquilo que nós temos feito aqui, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Irmãos, a respeito do capítulo 6, Paulo ele já vem finalizando aquela ideia desde o início de tentar convencer os irmãos de Gálatas a viverem de fato o evangelho que foi pregado por Paulo quando ele fundou aquela igreja. E aqui ele fala algo que pode parecer paradoxal para alguns, pode parecer um pouco contraditório, como em muitas partes da Bíblia pode parecer, porém não é. Deus é perfeito,
dentro das linhas, das entrelinhas, ali com cada autor que foi escolhido por ele para poder escrever cartas, para participar aqui da escrita da Bíblia Sagrada, da coletânea de livros que se tornou a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Paulo vai dizer nos primeiros versículos, né? Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Versículos 1 e 2. Aqui Paulo mostra uma unidade, como é importante que os irmãos estejam unidos, mesmo quando alguém peque, quando alguém fale, que nós com mansidão venhamos ajudá-lo. Mas para que nós também tenhamos cuidado, aqui ele manda lá para fora a hipocrisia da gente julgar, da gente condenar irmãos que erram, porque nós também estamos sujeitos ao erro. Então ele diz, cuidado para que vocês também não sejam tentados. Então a tentação ela vem para todos. E a gente não pode julgar porque alguém caiu, porque alguém pecou, mas sim de forma mansa, de forma correta, nós devemos restaurar, porque os fardos da vida, eles são pesados. E por isso que Paulo fala, olha, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então estenda a mão, ajude de fato aquele que está precisando, isso é importante. Mas Paulo vem e ele dá ali um sermão no versículos 3 e 4, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então aqui ele já individualiza a vida cristã de cada um daqueles irmãos. Precisamos estar unidos, porém a responsabilidade dos seus atos é somente sua. Você vai ajudar, vai estender a mão, mas a responsabilidade dos atos é de cada um. A consequência é de cada um. Então aqui a gente entende que nós precisamos estar unidos, porém existem decisões, existem situações que nós precisamos agir ali buscando ao Senhor que é individual, que não vai depender dos nossos irmãos. Então, buscar ao Senhor é uma forma individual, apesar que nós podemos fazer de forma coletiva, mas a responsabilidade de buscar a Deus tem que partir de mim e não dos irmãos que estão à minha volta. Então, esse é o paradoxo, entre aspas, que pode parecer nesses versículos, mas a gente entende que não é, porque fica claro aquilo que Paulo está querendo dizer para a gente. E Paulo vem seguindo, então, com versículos aí que são muito conhecidos, muito famosos, como o versículo 7 e o versículo 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, ninguém engana a Deus, ninguém passa Deus para trás, ninguém consegue atalho para com Deus. Aquilo que nós semearmos, nós também vamos colher. É aquela lei da semeadura, que serve para a vida espiritual, que serve para o mundo natural também. Pode demorar, mas aquilo que nós semearmos, um dia nós vamos colher. Tudo que nós fizermos terão consequências. Se fizermos coisas boas, teremos consequências boas. Se fizermos coisas ruins, teremos consequências ruins. Então, aqui é algo muito clichê, algo que nós já conhecemos, mas é importante a gente se lembrar disso. Não existe injustiça para com Deus. Deus é justo e ele não se deixa zombar. Ninguém passa Deus para trás. Aquilo que o homem semeia, isso também ele vai colher. E é importante nós termos isso em nossa mente, porque às vezes a gente vê pessoas que fizeram coisas erradas, sendo bem-sucedidas, estando à frente de outros que são justos, de outros que fazem as coisas de forma correta, de forma honesta, e parece que essa lei da semeadura não funciona para todos, mas pode ter certeza que na hora certa, e é o que Paulo vai dizer mais na frente, né, que ele vai dizer no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, na hora certa a colheita virá, na hora certa a bênção que nós estamos esperando, ela virá. Então a gente não pode se cansar de fazer o que é certo. Ah, mas fulano é desonesto, mas a pessoa é desonesta e se dá bem na vida. Uma hora a conta vai chegar, uma hora ele vai ter que colher tudo aquilo. E assim como você, que está ali lutando, se esforçando para fazer o que é certo, para agradar a Deus, não se canse, pois no tempo certo você vai colher, mas isso se não desanimar. A Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 10, que Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que desistem. Então, ele espera que nós não desanimemos, porque na hora certa, no tempo exato, no tempo oportuno, como a palavra vai dizer, nós colheremos tudo aquilo que nós fizemos. Então, ele vai dizer no versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente, especialmente aos da família da fé. Então, façamos o bem a todos, mas principalmente tenha um olhar especial
aos irmãos na fé, para os nossos irmãos em Cristo que têm caminhado juntamente conosco, porque, assim como ele disse lá no versículo 2, nós precisamos levar os fardos uns dos outros, porque não é fácil ser cristão. Um cristão autêntico, verdadeiro, que carrega a sua cruz, que anda no caminho estreito, que busca de fato a vida eterna, que ama ao próximo como a si próprio, que ama a Deus acima de todas as coisas, não tem uma vida fácil. O fardo é pesado. É por isso que, infelizmente, a Bíblia vai dizer que o caminho largo que leva à perdição, muitos entram por eles, mas o caminho estreito, poucos entram por eles. Não é fácil essa caminhada, mas quando nós estamos unidos, nós ajudamos uns aos outros e a caminhada fica um pouco mais leve. E para finalizar, ali na segunda parte do capítulo 6, Paulo vai dizer novamente a respeito da circuncisão, como que não vale a pena os irmãos simplesmente viverem de aparência, viverem tentando seguir a lei, porque isso não é possível, e sim que nós precisamos acreditar na crucificação de Cristo. E ele vai dizer no versículo 14, quanto a mim, eu jamais me glorio, eu não sou digno de dizer que eu faço coisas boas. A única coisa que eu vou me gloriar é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então ele vai dizer, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é uma nova criação. Isso aqui é uma coisa muito forte, muito tremenda. Porque o que ele está dizendo, não importa as tradições, de nada adianta eu todo domingo, todo dia eu estar dentro da igreja, eu conhecer a Bíblia, eu ter uma Bíblia aberta, o Salmo 91 na estante da minha casa. Essas tradições não vão necessariamente nos aproximar de Deus. E sim a nova criação, ou seja, novas atitudes. Atitudes diferentes. Nós entendemos isso no capítulo de número 5, quando ele faz ali a analogia, a diferença entre os frutos do Espírito com as obras da carne. Ou você é um, ou você é outro. Então, quando nós somos nova criatura, não importa mais as tradições, a religiosidade, e sim uma mudança de atitude. Então, se antes você ofendia, xingava, brigava com as pessoas, hoje você é uma pessoa passiva, uma pessoa mansa, uma pessoa que pensa antes de falar. Se antes você desejava a morte de muita gente, hoje você ora pelos seus inimigos. Então, é a nova criação quem vai demonstrar que você de fato serve a Cristo. Não são as marcas. Mas eu ando com uma Bíblia. Mas eu tenho uma Bíblia aberta na minha casa. Isso não quer dizer nada, e sim as suas e as nossas atitudes. E é isso que Paulo tenta dizer, aí finalizando a carta aos Gálatas. E por fim, eu gosto desse versículo, que ele vai dizer, sem mais, que ninguém me perturbe, pois traga em meu corpo as marcas de Jesus. Ou seja, isso não fica só nas minhas palavras, mas no meu corpo. Quem convive comigo, quem me vê, vai ver que na minha caminhada existem as marcas que provam tudo isso que eu estou falando. Eu vivo uma vida com Cristo, uma vida semelhante à de Cristo. É isso que Paulo quer dizer, e ele espera que não só os irmãos da Galácia, os irmãos Gálatas, mas todos nós que estamos hoje ouvindo, estamos lendo essa carta, possamos fazer essa mesma caminhada, uma caminhada de sacrifício, uma caminhada de fé, mas com certeza, se não desanimarmos, um dia aqui em vida ou na vida eterna, colheremos todas as bênçãos celestiais que o Senhor preparou para as nossas vidas. Eu espero que você creia nisso e coloque em prática tudo isso que nós aprendemos através do livro de Gálatas, que está se encerrando hoje. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.